Vamos lá, então, para o nosso segundo bloco. Vamos continuar aqui com o nosso estudo. O texto diz assim, deixa eu mudar a tela aqui. A Escritura nos convida a aproximarmos-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada. Hebreus 10, 22. O cristão é uma pessoa justa, não por causa das suas obras, mas porque ele foi justificado por Deus através da fé na obra de Jesus Cristo. E essa fé, quem nos dá é o próprio Deus. Esse entendimento nos dá a base pela qual podemos resistir tudo o que procura minar nossa confiança e nos aproximarmos de Deus em adoração e oração. Amados, quando nós entendemos o que Cristo fez por nós e temos plena certeza de que a obra de Deus é completa em nós, nós nos fortalecemos, nós nos aproximamos de Deus e nos tornamos, através daquilo que Cristo fez por nós, pessoas justas aos olhos de Deus. E isso nos traz paz, tranquilidade ao coração, de sabermos que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Então nós não vamos, esse entendimento nos dá base pela qual podemos resistir a tudo que procura minar a nossa confiança. Então, tudo que Satanás pode fazer para tentar abalar a sua confiança, abalar a sua fé, abalar o seu relacionamento com Deus, tudo isso você pode resistir, não na sua força, mas no poder do Senhor, na força que o próprio Deus te concede em Cristo Jesus. Vamos para o próximo. Os cristãos continuam a cometer pecados frequentemente, mas Deus providenciou uma solução para os pecados cometidos após a conversão, de forma que nossa comunhão com Ele possa permanecer intacta. Embora o pecado seja inexcusável, Deus sabe do que somos formados e lembra-se de que somos pó. Salmo 103, 14. Tem misericórdia de nós e tem nos dado um advogado, de forma que, se alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é o justo por natureza, por criação. Jesus, o justo, está lá em 1 de João, capítulo 2, verso 1. Isto é, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Amados, Deus é tão bom que Ele apagou o nosso pecado até o sacrifício de Cristo. Ele cancelou a nossa escrita de dívida, que consistia nas nossas transgressões por causa dos nossos antepassados. O pecado original que repousava sobre nós, que estava sobre nós, foi cancelado, foi pago com o sacrifício de Cristo. E o sacrifício de Cristo, ele é tão grande, tão perfeito, tão maravilhoso, que ele continua a agir sobre a vida dos servos do Senhor. Quando nós pecamos, fazemos o que desagrada a Deus, e fazemos isso, e nós confessamos os nossos pecados e nos arrependemos daquilo que fazemos, a palavra de Deus diz que o Pai providenciou para nós um advogado, Jesus Cristo, o justo, e Ele, por causa dele, os nossos pecados, por causa da intercessão de Cristo, os nossos pecados são perdoados pelo Senhor. E o texto lá de 1 João, bem conhecido nosso, diz: se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Graças a Deus, porque o Senhor é bom, porque Ele completa sua boa obra, Ele começa e termina aquilo que Ele planeja. Senão nós estaríamos perdidos, irmãos. Se não fosse a misericórdia do Senhor se renovar sobre a nossa vida a cada manhã, nós com certeza seríamos consumidos. Vamos adiante.
Certamente um cristão genuíno não abusará da graça de Deus pecando o quanto ele quiser e pensando que tudo o que ele precisa é confessar os seus pecados depois. Isso é uma coisa que as pessoas nos perguntam, nos indagam bastante, por conta da nossa teologia, por conta da teologia bíblica que nós seguimos. Diz, se você é perdoado, você já é salvo, então você pode fazer o que você quiser, pode pecar o quanto você quiser. Não, claro que não. Porque o cristão genuíno, aquele que é alcançado pela graça do Senhor, ele tem aversão pelo pecado. Ele não tem prazer no pecado. E quando ele peca, como nós dissemos agora há pouco, o Espírito Santo incomoda o seu coração para que ele retorne aos caminhos do Senhor, para que ele confesse o seu pecado, para que ele peça perdão a Deus e se sinta perdoado, se sinta redimido do seu pecado. Então, o cristão genuíno não vive na prática do pecado. Olha só o que o texto nos diz. Alguém que faz isso, ou seja, que vive pecando constantemente, não é um cristão de forma alguma, visto que um cristão foi soberanamente transformado por Deus. Todo aquele que é nascido de Deus não continua a pecar, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode continuar pecando porque é nascido de Deus. 1 de João 3,9, aquilo que nós falamos no começo, não tem prazer no pecado. Como Paulo disse, que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Romanos 6, 1 e 2. Aqueles que amam a Deus obedecerão sua palavra, porque nisso consiste o amor de Deus, em obedecer os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. 1 de João, capítulo 5, verso de número 3. Amados, o que nós aprendemos hoje? Que nos vestimos da armadura de Deus. Então nós falamos do cinto da verdade, do cinturão da verdade. Vimos que ele mantém as outras armas firmes. As outras armas dependem da verdade, porque nós temos um compromisso com a verdade. E nós vimos hoje a respeito da couraça da justiça. Essa couraça nos protege partes vitais, ou seja, protege o nosso peito, o nosso tórax, o nosso abdômen, que são partes vitais do nosso corpo, protege o nosso coração, protege a nossa vida de receber os enganos de Satanás, as investidas de Satanás, e nos fortifica cada vez mais na verdade. Nós dependemos da verdade, nós precisamos entender a verdade do Senhor, usar o nosso intelecto para entender aquilo que Deus comunica a nós através da sua palavra. E quando nós entendemos isso, nós entendemos, como nós vimos na aula de hoje, que o sacrifício de Cristo que nos justifica é que é essa couraça. Então nós não devemos e não podemos dar ouvidos a Satanás quando ele nos acusa, quando ele diz que nós somos condenados, porque nós já fomos libertos pelo sacrifício de Cristo. Nós já somos justificados por Ele. E nós somos protegidos por essa couraça, que é a justificação de Cristo em nossa vida, nos mostrando, nos provando que nós podemos ter sim certeza da nossa salvação, do nosso perdão, que nós podemos sim descansarmos no Senhor e nos seus cuidados. Para finalizarmos, eu vou colocar um videozinho aqui no final que vai falar um pouco a respeito de tudo isso que nós estudamos na aula de hoje, ok? Vamos para o vídeo então. O Senhor resgata a alma dos seus servos
e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Salmo 34, 22. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O homem, porém, não pode livrar-se de seus próprios pecados, nem mesmo fazer o bem estando acostumado a fazer o mal. Mas Deus, que é rico em misericórdia, nos amou. Como expressão do seu amor, nos deu o seu Filho para morrer pelos nossos pecados. Jesus assumiu o nosso lugar como nosso fiador, levou sobre si os nossos pecados, anulou o escrito de dívida que era contra nós, satisfez todas as demandas da lei que nós havíamos quebrado e atendeu todas as demandas da justiça divina. Ele se fez pecado e maldição por nós. Ele sofreu o golpe que deveríamos ter sofrido e bebeu sozinho o cálice amargo da ira de Deus, que deveria cair sobre nós. Em virtude da morte substitutiva de Cristo na cruz, em nosso favor, quando cremos nele, somos declarados justos diante do tribunal divino. Não há mais nenhuma condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Não apenas nossa dívida foi cancelada, mas um crédito infinito foi depositado em nossa conta, ou seja, toda a infinita justiça de Cristo. Fomos justificados. Agora, podemos afirmar que pelo fato de Cristo ter morrido por nós e ressuscitado, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a altura, nem a profundidade poderão nos separar do amor de Deus. Amém, queridos. Deu para entender aquilo que Cristo fez por mim e por você? E por que nós podemos ter tranquilidade? Por que nós podemos ter confiança, certeza da nossa salvação, da nossa justificação? Dá para você entender como nós podemos ter o nosso coração tranquilo e ter total convicção de que Satanás pode soprar nos nossos ouvidos, mas Deus é que trata, Deus é que fala ao nosso coração. Então, nós podemos nos entregar e descansar nas mãos do Senhor. Que o cinturão da verdade e a couraça da justiça comecem a fazer parte do seu dia a dia, da sua vestimenta espiritual, e que você tenha plena convicção de que Deus está com você em todos os momentos da sua vida. Vamos orar? Ó Deus, como é bom, Senhor, nos sentirmos abraçados pelo Teu poder, cuidados, ó Pai, pelas Tuas poderosas mãos. Ó Pai, como é bom, ó Deus, poder sentir esse abraço do Senhor sobre a nossa vida e nos tranquilizarmos, ó Deus, sabendo que nós temos totais condições dadas pelo Senhor de resistir às ciladas, de resistir às mentiras, aos enganos de Satanás, porque o Senhor providenciou esse poder, essa autoridade, esse recurso para cada um de nós. Ó Deus, fala ao nosso coração e continua a tratar conosco através da Tua palavra, Deus. E que a Tua palavra, que é verdade, habite em nós ricamente e que nós possamos viver por ela, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, guarda-nos. Em nome de Jesus, Senhor, recebe de nós a gratidão que temos por tanto amor, por tanto cuidado, por tanto carinho da Tua parte, Pai. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém, queridos. Tenham todos um bom domingo. Que Deus abençoe aí a sua casa, o seu almoço. Não se esqueça, amado, logo mais à noite temos o culto ao Senhor. Chame os seus, chame a sua família, estejamos todos juntos, orando, bendizendo, louvando o nome do Senhor. É muito importante. Compartilhe o link quando você receber, convide mais algumas pessoas para assistir. Você estará compartilhando a palavra da verdade. E ela, que não volta para o Senhor vazia, vai cumprir o propósito do Senhor sobre a vida daqueles a quem você compartilhar. Deus abençoe. Tenham todos um bom domingo. Amém? Tchau, tchau.